Tudo da, da prova de nível médio da Petrobras. Eu falava lá do cronograma de 6 meses para conseguir, né, pegar o conteúdo, como é que eu organizaria todo aquele conteúdo do nível médio num cronograma de 6 meses para ser aprovado no concurso da Petrobras. Eu acho totalmente possível ser aprovado nesse tempo, porque veja, em 2014 eu fui aprovado na Petrobras. Porém, eu não tive base nenhuma de ensino médio, né, nas matérias básicas mesmo, português, matemática. Em 2007, prestando ali, fazendo um cursinho, eu corrigi esse problema em 3 meses, né, no nível básico. E daí, fui para o ensino médio, claro que tem ali as outras matérias, né, física, química, etc. A minha prova, pelo menos, operações. E daí, corrigindo isso, em 3 meses no edital eu consegui ser aprovado, em 2014, no concurso da Petrobras. Então veja, a gente tem aí 6 meses se a gente colocar de estudo firme, tá? Agora, nesse vídeo que eu vou deixar gravado, eu vou gravar essas lives aqui para ter pouca edição e deixar gravado. O que eu vou fazer? A gente vai falar do cronograma de 6 meses, do edital que não está aberto ainda, para formar alguma coisa, tá, sobre isso, para formar base. Separar as matérias, como eu acredito que deve ser feito. Eu já falei isso no Reels anteontem lá no Instagram, mas eu quero explorar aqui. E depois, um passo subsequente, né, do vídeo, questão, material, em horas. Depois, como é que você vai encaixar isso na sua vida e como você vai revisar. Perceba, o, o edital da Petrobras não está aberto, né? Estão anunciando que vai abrir, que vai sair, etc. O concurso ainda está vigente, o último concurso de 2023.2, né, que foi 2024, eu acho, o concurso, não lembro agora. Desculpa. Então, eu acho assim, olha, o que você tem que fazer primeiro? Pegar esse último edital, né, você vai fazer nível médio da Petrobras, pegar esse último edital, 2023.2. Desse último edital, você vai pegar, vai ler esse edital e pegar as matérias do, do concurso nível médio que você vai fazer, né? Seja técnico de manutenção, né, mecânica, instrumentação, técnico de segurança do trabalho, operações. E você vai ver, né, que lá que são 60 questões, dividido em conhecimentos básicos específicos, conhecimento básico de português e matemática 10-10, conhecimento específicos 3 blocos. 3 blocos, bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Nesse primeiro momento, tá? No outro vídeo eu vou falar um pouco mais aprofundadamente sobre as matérias mesmo da específica, né? Que no caso, a divisão da prova está em bloco 1, bloco 2, bloco 3, 15 questões, 10 questões e 5 questões com, nessa ordem, né, dos blocos. Porém, eu dividiria diferente. Se a gente perceber, por exemplo, que a prova de conhecimentos básicos é português e matemática, a gente tem ali no bloco 1, bloco 2 e bloco 3, química, física, eletrônica e eletricidade, né? Noções de processo, SMS, que depois é segurança, meio ambiente, saúde. Então a gente tem pelo menos aí 7 disciplinas, por dizer assim, que a gente poderia pegar essas disciplinas, colocar numa planilha, né? Português, matemática, química, física e o restante que eu falei aqui, vocês voltam um vídeo, qualquer coisa. E daí eu pegaria o edital, tá? Pegaria esse edital e eu colocaria numa lista, botaria isso nas colunas, né? Português, matemática, química, física, eletrônica, eletricidade, SMS, etc. E eu colocaria em lista todo o conteúdo que está lá no edital em sequência, né? Colocaria em sequência todo esse edital lá numa planilha, escrevendo, sei lá, como você preferir, aí, num aplicativo aí de fluxograma, etc. Tá? Eu tenho um fluxograma disso daí, eu posso tentar trazer no meu live. Eu estou gravando no celular, mas a gente pode ver um dia aí para ver no computador. Então, eu pegaria essas disciplinas, colocaria em uma planilha e daí eu colocaria tudo nessa planilha, tá? Com essa ordem que eu coloquei aqui, tá? Eu teria pelo menos aí, né, 7 matérias ou 7 disciplinas para estudar. Não lembro se são 7 ou se são 8, tá? Pode ser que eu esteja esquecendo alguma aqui, mas eu vou detalhar isso em outro vídeo, talvez na manhã.
E aí, o que que eu faria, tá? Assim, agora a gente vai tratar um pouco de método aqui, tá? Eu não vou discutir isso, eu não pretendo discutir isso, tá? Eu já dou mentoria para concurso há um tempo. E eu sei que tem gente que, eu acredito que flashcard, questões, vídeo aula, eu prefiro ler, eu prefiro marcar, eu prefiro, cara, independentemente. Mas eu quero o seguinte, olha, independentemente do que você acredita, pegue lá o seu material, pegue o seu material, né, que seja vídeo aula, que seja o material impresso, apostila, que seja questões. Pegue esse material e abre uma coluna extra lá em cada ponto desse que você colocou no edital lá. Português, matemática, química, física e tal. Tem um assunto 1, assunto 2 de português, assunto 3 de matemática, assunto 4 de português, assunto 5 de português, assunto 1 de matemática, assunto 2 de matemática. Eu quero que você coloque lá numa segunda coluna, em cada assuntozinho desse, ó, o número de páginas desse assunto, o número de minutos que tem de vídeo aula dele, o número de questões que você tem, sei lá, o tempo estimado, vamos dizer assim, tá? Que você vai levar para cumprir esse um ponto apenas, tá? De cada um do edital. E depois a gente vai fazer o quê? Eu quero que você transforme isso em horas, tá? Pega isso daí, uma estimativa. Bom, vamos supor que eu leio. Claro que vai ter que fazer questão, né, cara? Porque tem muita matéria matemática, né? E cálculo, tem que praticar. Desculpa. No entanto, eu quero que você pegue isso aí, coloque desse assunto também, tem 60 questões, tá? Vamos supor que tenha assunto 1 de matemática, sei lá, geometria plana. Eu tenho, e não vai ser o assunto 1, tá? Vai ser lá para os 7, talvez 8, 9. Eu tenho aí meia hora de aula, ou uma hora de aula, vamos botar aí, uma hora de aula. Eu tenho 100 questões, vamos supor. E eu vou ter então, né, vamos supor que o meu ritmo seja ali 30 questões em uma hora e meia, que seja lenta. Vamos botar aqui 60 questões só para arredondar. Então eu vou ter 3 horas, estimativa média, de fazer questões mais uma hora de aula. Vamos botar, jogar para cima ainda, tá? Uma hora e meia de aula, porque o cara para, anota, não sei como é que você estuda, se você só vê, se você só lê, sei lá. Vamos botar um pouco para cima, se você vem 2x também, não sei. Então, então eu vou ter aí, em horas dessa única disciplina, né, na verdade, desse único tópico, né, da disciplina matemática, eu tenho aí 3 horas estimado que eu consigo finalizar aquele ponto, tá? E eu quero que você faça isso para tudo isso que você colocou na sua planilha, né, depois de planificar o edital. E eu quero que você some tudo isso daí. Olha, eu vou levar matemática X horas, português X horas, química X horas, física X horas. Sei lá, eu tô falando aqui da prova de operações, tá? Levando em consideração a prova de operações. Mas se você faz técnica mecânica, segurança no trabalho, se você faz, sei lá, qual outro curso, né? Instrumentação, você vai ter outras disciplinas que dá para fazer uma divisão. E eu vou trazer outros vídeos aqui sobre outros, outros, outras ênfases, né? Outros cargos. Então eu quero que você pegue isso aí, coloque tudo isso daí em horas, tá? E aí, depois disso, você vai fazer uma espécie de um grande ciclo, né? Vários ciclos, na verdade. Percebe? São 7 ou 8 disciplinas, mais ou menos isso aí, todos os cargos têm mais ou menos nessa base aí, tá? Faça um grande ciclo, estudo português, matemática, química, física, sei lá, eletrônica, segurança, meio ambiente, saúde, né? Fecha um ciclo. E daí, reinicia o ciclo, né? Começa o ciclo, reinicia o ciclo, começa o ciclo, reinicia o ciclo, sempre, né, girando nas matérias. E perceba que você vai ver uma coisa, agora eu tenho a minha vida, né? Eu trabalho, eu estudo, eu tenho família, eu tenho, sei lá, uma faculdade, eu faço uma pós, eu tenho 2 trabalhos, eu tenho uma empresa, não sei. Você pode aí separar 2 ou 3 horas por dia, não sei quanto tempo você tem, se for uma hora, que seja uma hora. Eu quero que você pegue esse tempo disponível que você tem e desse tempo você encaixe esse ciclo, né, essa sequência inteira do conteúdo na sua vida, na sua vida. E você vai perceber, bom, eu vou precisar de mais horas, eu vou precisar de menos horas, eu vou precisar, talvez, né, estudar no domingo, no sábado, sei lá o que.
Mas eu quero que você tenha essa meta na cabeça. Olha, eu quero encaixar isso daqui em 6 meses, né? Então, pô, eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que dormir mais tarde, eu vou ter que estudar 1 hora na hora do almoço, sei lá o que você vai fazer. Mas, se você quer conseguir ser aprovado nesse concurso nível médio em 6 meses, eu recomendo que você faça isso para você ver na sua vida, né? Se você tem hoje, né, tempo, capacidade ou consegue, né, encaixar esse conteúdo na sua vida e depois perceba quando é o momento de revisar. Perceba que você formou um ciclo, certo? E o conteúdo vai acabar uma hora, né? Acabou um conteúdo, eu começo ou só ver, ler o material, ou só ver videoaula, ou não sei qual é o seu método, ou começar a fazer só questões no dia dessa disciplina. Eu faltei um dia, não fiz um dia, continuou o ciclo, não parou. Todo mundo sabe como é que funciona o ciclo. Porém, você vai ver que saindo ou não o edital, alardeando ou não, etc., não sei, você vai ver que você vai ter terminado o conteúdo e vai estar no momento onde você só revisa para o concurso e vai ser muito mais fácil você passar. Claro que a gente pode falar aqui em corrigir base e pode ser feito isso em conjunto ou pode ser feito isso antes, pode ser feito isso depois, não sei, ao longo do percurso, depende muito caso a caso. Mas eu quero que você faça isso e também, se você precisa de um acompanhamento com alguém que foi aprovado no concurso da Petrobras, experiente, que pode te ajudar a organizar esse conteúdo, né? Organizar a sequência do conteúdo, te acompanhar, né? Com uma call toda segunda-feira em vídeo, eu e você, um a um, te acompanhando diariamente no WhatsApp. Manda mensagem no Instagram ou preenche o formulário que está aqui também no YouTube, lá na bio do Instagram. Valeu!